Olá, queridos, aqui é o Pastor Washington. Nós estamos dando início a 40 dias de propósito, 40 dias de uma igreja com propósito, de uma vida com propósito. Mas antes, nós precisamos introduzir através do desafio do pensamento exponencial. Está baseado em Neemias, capítulo 12, verso 43. E naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. A primeira coisa que nós vamos falar é sobre alvos. Por que estabelecer alvos? Não somos espirituais, então por que nós precisamos ter alvos? Um exemplo, seria errado estabelecer uma meta de batismos em nossa igreja? O que você acha sobre isso? E por que você acha isso? Segundo, por que pensar grande? Nós cremos que Deus, ele tem metas grandes. Por exemplo, Deus ele quer salvar hoje 4 bilhões de pessoas no mundo. Isso é um alvo e é exponencial. O benefício de se ter um alvo focaliza energia, estabelece prioridades. O valor dos alvos, eles simplificam o processo de tomada de decisão, dissipa estresse, traz segurança, gera respeito, produz persistência, inspira os seus liderados e tende a eliminar o medo. Por que muitos não fixam alvos? Pode de repente ser algo que veio da infância, quando alguém ouvia: olha, você não sabe o que quer, você não sabe o que quer da vida. Medo de que os seus alvos não sejam perfeitos. Não fixam alvos porque tem medo de falhar, tem medo do alvo ser ridículo. Componentes para você fixar os alvos: sonhe grande, comece pequeno. Faça os seus alvos de forma concreta, de forma precisa. Faça os seus alvos de forma mensurável, realístico. Pensa nos seus alvos baseado no seu próprio comportamento, mais do que no comportamento dos outros. Porque às vezes, se você esperar para que outros executem e você alcance o seu alvo, isso não vai acontecer. Então, pensa no seu alvo de acordo com o seu comportamento. Comece imediatamente a fazer algo em relação ao seu alvo. E aí você acompanha o desenvolvimento. Se tiver que corrigir alguma coisa no percurso, corrija. O quinto, objetivos antes das atividades. Encontre o alvo antes de atirar. O que você quer alcançar é o alvo. Então não saia atirando por aí. Coloque um alvo e então atire. Você vai ganhar tempo. Pensamento exponencial. Há um princípio que eu creio ser o mais importante quando nós realizamos a campanha dos 40 dias. É o princípio do pensamento exponencial. Em outras palavras, nós precisamos pensar grande. O princípio que está por trás do crescimento exponencial, ele vai forçar a sua fé, vai te deixar incomodado. Mas como você já deve ter nos ouvido os pastores, os apóstolos, quando você faz o possível, Deus cuida do impossível. Se você quer que Deus faça algo realmente grande na sua vida, no seu ministério, na sua igreja, durante esses 40 dias de propósito, você vai ter que aplicar o princípio de pensamento exponencial como ensino da Bíblia. Assim, eu quero usar alguns minutos para compartilhar com você 10 princípios que estão por trás do pensamento exponencial. 10 verdades bíblicas sobre o pensamento exponencial. Primeiro, o crescimento exponencial ele é possível. Está em Gênesis, capítulo 47, verso 27. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá
adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Essa frase, multiplicaram-se muito, é o crescimento exponencial. Em Êxodo capítulo 1, nós lemos que seus descendentes tiveram muitos filhos e netos. De fato, eles multiplicaram-se tão rápido que logo encheram a terra. Segundo, o crescimento é o modelo do Novo Testamento. Está em Atos capítulo 6, verso 7. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Não acrescentavam apenas algumas pessoas toda semana, eles se multiplicavam grandemente. Portanto, é bíblico. Terceiro, o crescimento exponencial honra a Deus. Isaías capítulo 26, 15. Fizeste crescer a nação. Senhor, sim, fizeste crescer a nação. De glória te revestistes. Sabe, eu acho que limitamos a Deus quando pensamos em somar, ao invés de multiplicar. Pensamos em somar membros, decisões, cultos, células, ministérios, mas Deus quer que pensemos em termos de multiplicação. Ele diz que isso lhe traz honra, isso o glorifica. Quarto, o crescimento exponencial chama a atenção do mundo sem fé. Está em Êxodo, capítulo 1, verso 9. Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Neste texto de Êxodo, capítulo 1, verso 9, nós lemos que quanto mais os egípcios os oprimiam falando dos israelitas, mais rapidamente os israelitas se multiplicavam e os egípcios ficaram alarmados. Vocês não gostariam de ver pessoas alarmadas na nossa comunidade, porque a nossa igreja está crescendo de forma sobrenatural e muito rapidamente? Foi isso que aconteceu no Novo Testamento. Em Atos capítulo 5, verso 28, nós lemos: vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina. Em Atos capítulo 17, verso 6 diz: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, nós somos esses homens que causarão alvoroço em Mogi das Cruzes, em São Paulo, no Brasil e no mundo. Por quê? Por causa do crescimento exponencial. Quinto, o crescimento exponencial é feito por Deus. Está em Deuteronômio, capítulo 1, verso 10. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são mais numerosos quanto as estrelas do céu. Sexto, o crescimento exponencial é resultado da bênção de Deus. Está em Isaías capítulo 51, verso 2. O melhor exemplo disso, naturalmente, é Abraão, que diz assim: olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. Pense sobre isso. Uma vez que o abençoei, ele se multiplicou. Uma vez que Deus coloca a sua bênção em nossa igreja, você não vai ver apenas um crescimento de um de cada vez, mas vai ver uma multiplicação, um crescimento exponencial acontecendo em nossa igreja, no seu ministério. Deus decidiu abençoar essa igreja. Este povo é especial para Deus, para ser usado para tocar o mundo. E esse é você, é o teu ministério. Em Gênesis capítulo 26, verso 12, conta que a safra de Isaac foi tremenda. Colheu 100 vezes mais do que plantou, porque o Senhor o abençoou. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O princípio da semeadura é bíblico para a igreja e para você pessoalmente.
É por isso que estamos orando e pedindo que Deus o faça durante os 40 dias de comunidade em nossa igreja. Que Deus abençoe a nossa igreja tanto que se multiplique o número de pessoas vindo para Cristo. Que se multiplique o número de pessoas que se reúnem em nossa igreja, que sejam batizadas, entrem para pequenos grupos, nas células, que se multiplique o número de pessoas envolvidas em ministérios e que sejam mandadas a compartilhar o Evangelho em suas missões para o mundo. Sétimo, o crescimento exponencial faz Deus sorrir. Está em Mateus capítulo 25, verso 23. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. De fato, Ele o recompensa. É essa história e princípio que nós encontramos na parábola dos talentos. A Bíblia diz que o primeiro servo prestou contas de um grande ganho, 10 vezes mais que a quantia original. Muito bem, o rei exclamou: você foi um servo fiel. Você foi fiel no pouco. Vou lhe confiar muito. E como recompensa, você será governador de 10 cidades. A recompensa pelo crescimento exponencial é um serviço maior no céu e uma grande recompensa no céu. Oitavo, a única barreira ao crescimento exponencial é a nossa própria fé. Está em Marcos capítulo 6, verso 52. Não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Agora escutem esse versículo. Diz que quando Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães, lembrem que é um crescimento múltiplo. Ele não apenas aumentou um pão aqui ou outro lá. Ele fez um crescimento exponencial de pães e peixes. Nós também lemos: eles não entenderam o significado do milagre, porque seus corações estavam endurecidos. Eles não acreditaram. De fato, a Bíblia nos diz que por causa da sua falta de fé, Jesus não podia fazer outros poderosos milagres entre eles, exceto impor suas mãos sobre umas poucas pessoas e curá-las. E ele ficou admirado pela falta de fé. Agora pense sobre isso. Em Marcos capítulo 6, Jesus se admira com a falta de fé, porque tudo o que ele pode fazer é curar pessoas. Ele não considera isso um grande milagre, mas o grande milagre do crescimento exponencial, isso sim, é mais maravilhoso. Nono, o segredo do crescimento exponencial é crer em Deus, nas grandes coisas. Mateus capítulo 9, verso 29, a Bíblia diz: que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Mateus capítulo 9, verso 29. E Jesus nos diz, ou é Tiago que diz em seu livro, em Tiago capítulo 5, verso 16, a oração de um justo é poderosa e eficaz. As coisas acontecerão porque cremos que Deus fará. E por último, o crescimento exponencial começa com pensamento exponencial. Isaías capítulo 54, verso 2 e 3. Alargue bem o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda. Ele está falando sobre ampliar. Em Isaías, capítulo 54, verso 2 e 3, não o impeça, estique as suas cordas, firme as suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Isso é pensamento exponencial.
Aqui está outro versículo em Abacuque, capítulo 3, verso 2. Senhor, eu ouvi falar da tua fama. Eu tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faz as conhecidas em nosso tempo. Há controle de mais e pouca fé. A fé nos expande. A fé trabalha no campo das impossibilidades. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Também diz: o que não provém de fé é pecado. E Jesus disse: de acordo com a sua fé lhe será feito. Por isso eu quero pessoalmente desafiar vocês a usar os 40 dias de comunidade para exercer amor e fé. Deus vai honrar esta sua decisão de ter fé exponencial. 2 Crônicas, capítulo 2, verso 5. O templo que vou construir será grande, pois o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. O templo é grande, porque o nosso Deus é grande.